Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Rafaela Karen e esse é nosso Momento com Deus. A palavra que Deus me conduziu para ministrar o seu coração hoje é todo dom perfeito e toda dádiva perfeita vem de Deus. A Bíblia nos diz em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Todo dom perfeito, toda boa dádiva, todo dom perfeito, toda dádiva perfeita vem de Deus, em quem não há sombra de variação, porque o Senhor, ele diz na sua palavra: eu, Senhor, não mudo. Qual uso você tem feito dos dons que Deus já te deu? Como assim, Rafaela? Quais são os dons que Deus já me deu? Pare um segundo e pense. O que é? Qual é a habilidade que você tem, que você faz com facilidade, que você tem facilidade em desenvolver? Pode ser orar pelas pessoas, ao dom de servir, servir ao próximo, pode ser ministrar palavras, são vários dons e talentos que Deus dá a cada um de nós para que possamos bem utilizar para o reino de Deus. Então Deus, ele me trouxe aqui hoje para dizer para você: faça bom uso dos dons que Deus já te deu. Ah, Rafaela, mas como é que eu vou fazer um bom uso se eu não estou em frente ao púlpito? Faça bom uso dos dons que Deus já te deu, onde você está inserido. Para começar, na sua família, porque a família é o primeiro ministério da pessoa. Então, use os dons e talentos que Deus já te deu de pacificadora, de orar, de intercessora. Todos nós devemos orar, né? É uma ordenança, na verdade, do Senhor, orar. A Bíblia nos diz: orai sem cessar, vigiai e orai. Então, orar é um dever, é algo que todos nós que somos cristãos devemos fazer. Mas faça bom uso dos dons e talentos que Deus já te deu na sua casa, que é seu primeiro ministério, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, no meio dos seus amigos, na sociedade a qual você está inserido. Você não precisa estar somente nos holofotes para utilizar os dons e talentos que Deus já te deu. Não. A Bíblia nos fala da parábola dos talentos, em que a Bíblia nos diz que o Senhor, ele dá a um servo um dom e um talento, a outro servo 2 dons e 2 talentos, a outro servo 3 dons e 3 talentos, e o Senhor sai. E depois de um tempo, a Bíblia nos diz, eu estou falando com as minhas palavras, a Bíblia nos diz que o Senhor volta, e quando ele volta, aquele que tinha 2 dons multiplicou, aquele que tinha 3 dons multiplicou. E Rafaela, aquele que tinha somente um dom, o que ele fez? Ele enterrou o seu talento. E a Bíblia nos diz que o Senhor disse a esse servo. Só para contextualizar vocês, essa passagem se encontra em Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 14. Então, corrigindo o que eu disse, o Senhor, ele saiu da sua terra, e a quantidade de talentos que ele chamou seus servos para entregar os seus bens aos cuidados dos seus servos. A um servo ele deu 2 dons e a outro servo ele deu 5 dons. A outro servo ele deu 1 dom. Ele saiu para fora da sua terra e depois de um tempo o Senhor ele retornou à sua terra. O servo que ele tinha dado 2 talentos multiplicou os seus talentos. E o Senhor disse para ele: o Senhor disse ao servo que tinha multiplicado os 2 talentos: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ao servo que o Senhor tinha dado 5 talentos, o servo também multiplicou os seus talentos. E o Senhor disse ao seu servo, ao servo que o Senhor tinha entregue 5 talentos, ele entregou ao Senhor mais 5 talentos. Ou seja, ele multiplicou os talentos. E o Senhor disse ao servo: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E o terceiro servo, que o Senhor tinha entregado 1 talento,
o servo, ele enterrou o seu talento. Então, quando o Senhor chamou ele, o servo disse ao Senhor: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Isto está em Mateus capítulo 25 e no versículo 24. E o Senhor disse ao servo que tinha enterrado os seus talentos, que não tinha multiplicado. O Senhor disse a esse servo: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Então, o que podemos aprender com isso? Isso nos ensina que quando o Senhor, ele coloca nas nossas mãos talentos e nós fazemos bom uso desses talentos, Deus, ele tem prazer em multiplicar, porque ele dá os talentos a cada um conforme a capacidade de cada um. A um ele pode dar um talento, a outro ele pode dar 2 talentos, a outro ele pode dar 5 talentos. Ele dá conforme a capacidade de cada um. Então, se você fizer bom uso dos dons e talentos que Deus já lhe deu, ele mesmo multiplica os dons e talentos. Mas se porventura você tem enterrado esses talentos para que você não perca o seu talento, em nome de Jesus nesse dia, que toda cauterização na sua mente, que toda paralisação, eu declaro cancelado em nome de Jesus. Que você decida a partir de hoje se levantar e fazer bom uso dos dons e talentos que Deus já lhe deu no local que você está plantado, no local que você está inserido. Ah, Rafaela, isso tem a ver com cargo no ministério? Não, eu não estou falando que isso tem a ver com cargo no ministério. Isso tem a ver com você seguir a direção de Deus. Por vezes, uma mãe que já tem alguns filhos que são crianças, que são pequenos, demandam tempo e atenção. Então, provavelmente, Deus não vai mandar essa mãe ir desenvolver um ministério fora da sua casa enquanto suas crianças estão precisando de atenção. Mas cada caso é um caso. É necessário discernir a voz do Senhor. Então, ore, peça direção ao Senhor, peça orientação. Peça a Deus que lhe dê discernimento para que você entenda o que Ele tem para a sua vida. E decida, a partir de hoje, se levantar. Independente do que você está vivendo, não é sobre você, não é sobre mim, mas é sobre Jesus. Mas é sobre o grande eu sou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que é poderoso, que é grande, que é fiel e que é verdadeiro e que vela sobre a sua palavra para cumprir. Você pode sim até desagradar os homens, mas decida agradar a Deus. Decida obedecer a Deus. Como Abraão, quando ouviu a voz do Senhor, e o Senhor disse: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão não sabia qual era o local, mas Abraão decidiu obedecer a Deus. Por isso que até hoje Abraão é conhecido como o pai da fé. Abraão é conhecido como amigo de Deus, porque ele decidiu obedecer a Deus. Decida obedecer a Deus. Faça bom uso dos dons e talentos que Ele já te deu e você verá o mesmo Deus que te deu os dons e talentos multiplicar esses dons e talentos. Ah, Rafaela, mas é que são tantas coisas que têm se levantado contra mim. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. A arma forjada contra você não vai prosperar. A Bíblia nos diz em Isaías, no capítulo 26 e no versículo 3, porque tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Se você tem confiado em Deus, Deus vai te conservar em perfeita paz. Porque o seu propósito é firme nele, porque você confia nele. O próprio Deus vai te conservar em perfeita paz. Ah, Rafaela, e eu faço o quê enquanto o tempo da primavera de Deus não chega na minha vida? A Bíblia nos diz em Eclesiastes, no capítulo 3, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar e tempo de colher.
Por vezes você ainda está vivendo o tempo de plantar, mas você vai viver a colheita. Vai chegar o tempo de você semear com alegria. Confie em Deus. Confie naquele que te chamou, que te conhece, que te escolheu. No Deus Todo-Poderoso que te ama e que não abre mão de você. Deus diz ao seu coração nesse dia: eu estabeleço o tempo e mudo as estações. Estabeleço reis e o destrono. Deus é aquele que muda o tempo e as estações. Ele estabelece reis e os destrona. Deus faz o que for necessário para te dar vitória. Confie, creia. Rafaela, mas tem lutas que parece que vai me consumir. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, assim diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Há uma versão que diz para vos dar um futuro e esperança. Deus tem bons pensamentos a seu respeito. Não importa o que estão tramando, não importa o que estão falando. Deus se levanta do alto e sublime trono para agir ao seu favor. O Senhor diz para você nesse dia: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A Bíblia nos diz em Jeremias, no capítulo 1 e no versículo 12, o que vê Jeremias? Jeremias responde: vejo uma vara de amendoeira. O Senhor diz: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Deus tem compromisso com a promessa que ele fez para você. Creia e confie. Aquele que lhe fez a promessa é fiel para cumprir, é fiel para concluir. Muitas vezes você só precisa vencer o dia de hoje, permanecer em Deus, porque a Bíblia nos diz que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Ainda que você não esteja entendendo, diga como Jó disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Guarde essa palavra para o seu coração nesse dia, em nome de Jesus. Eu sou Rafaela Karen e esse foi nosso Momento com Deus. Se inscreva no canal, curte o vídeo, ative o sininho e compartilhe o vídeo com 3 pessoas. À medida que você compartilha a bênção, que você receba a bênção em dobro. Abençoado seja seu dia, em nome de Jesus. Amém.